Que a paz de Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais da casa, do movimento espírita de Nova York, porque eu digo movimento espírita dos Estados Unidos, porque essa casa tem uma importância histórica para a construção do movimento espírita deste país. A casa, os trabalhadores da casa, porque a casa espírita, na verdade, é formada pelas pessoas. Não é um espaço físico, é um espaço emocional, é um espaço afetivo. Então, quando me referir a esta casa, eu me refiro às pessoas. E a importância dessas pessoas, do ponto de vista histórico, para a construção do movimento espírita nos Estados Unidos. Fazer espiritismo no Brasil é muito fácil. Porque lá nós tivemos a honra de receber o nosso Cândido Xavier, Dr. Bezerra de Menezes. Então, na maioria dos estados brasileiros, tem milhares de centros espíritas. No meu estado, não. É um estado pequeno. Nós temos mais ou menos de 120 a 150 centros espíritas somente. Mas porque o estado é pequeno. Mas é fácil de fazer. O difícil é aqui. Os primeiros desbravadores. Imaginemos os primeiros que chegaram aqui, tiveram que derrubar árvores para construir casas, estradas. É mais ou menos o que vocês experimentam hoje. As próximas gerações, um dia, irão fazer referência a vocês. E eu tenho uma honra de poder participar desse momento tão importante, que é o momento do reencontro com Jesus. Era dezembro, mês de dezembro. A Terra parecia estar diferente. Naquele ano, ou naqueles anos. O Império Romano, depois de tantos imperadores desequilibrados, recebia Otávio, o príncipe, o Augustus, o novo César. Imediatamente cessou a paz. Otávio investiu na arte, no desenvolvimento da arte. Todo o dinheiro gastado com a parte bélica, agora era investido na arte, na transformação da psique humana, na transformação dos corações dos romanos. E, curiosamente, nesse ambiente de paz, nascia Jesus. Fazendo uma referência ao nosso querido Divaldo Franco, exatamente no mês de dezembro, a gente experimenta esse nascimento de Jesus. Nosso coração fica mais sensível. É um momento de reflexão, de viagem para dentro de nós mesmos, de reflexão sobre as nossas dores. O nosso livro Por Entre as Dores, o último que trazemos, que é em português e inglês, ele faz uma referência à dor. E lá nós falamos que a dor é uma professora, é uma terapeuta. A dor apenas quer nos ensinar algo. Se nós aprendemos, ela vai embora. É uma professora temporária. Aprendi a lição, ela vai embora. Não aprendi, ela permanece. Teimei, ela teima mais que eu. E não adianta tomar Doril, a dor sumiu, porque ela vai e volta. E é como um processo de desobsessão à época de Jesus. Você expulsa um demônio, ele volta com mais 7. Então quer dizer que pode piorar. Então há que aprender realmente com a dor. Dialogando. O que é que você quer me ensinar, dor? Pergunte a sua dor o que é que ela quer te ensinar. Se você conseguir aprender a lição, ela vai embora. Esse é o objetivo único da dor. Deus não é um ser sádico que põe a dor para nos fazer sofrer. É apenas uma lição. E por que Jesus é o terapeuta das dores? De todas as nossas dores. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu vou fazer um desafio aqui. Eu quero que vocês me lembrem, quem é expert na Bíblia,
uma passagem sequer que Jesus estivesse doente. Jesus estava conversando com os apóstolos e, de repente, ele estava gripado. E ele falou, correram e viram, providenciaram vitamina C. Não tem essa passagem. Ou Jesus, de repente, teve um problema estomacal. E não tem também essa passagem, não tem. Jesus teve pedra na vesícula. Também não tem. Por que será que Jesus nunca ficou doente? Nunca. Pode procurar. Os maiores pesquisadores. Eu fui orientador de cursos de teologia. Não para espírita, porque espírita não estuda, não tem sacerdote. Mas para pastores e padres. Missionários, melhor dizer, não para padres, né? Que não era no seminário católico. Mas era para formação de missionários católicos. E com meus alunos, eu era orientador de trabalho de conclusão de curso, do curso deles. Então eu tive acesso a múltiplas pesquisas da biografia de Jesus. Nunca encontrei um momento sequer que Jesus demonstrasse estar doente. Pelo contrário, ele sempre acolhia as pessoas doentes. Então, qual o segredo de tamanha saúde? Saúde não é ausência de dor. Saúde é bem-estar físico, espiritual, social, cultural, mais alguma coisa de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Vamos perceber o processo terapêutico de Jesus. Em algumas passagens, por exemplo, quando ele diz assim... Vamos lá. Antes disso, a gente começa a pensar que no mundo moderno tem alguma coisa chamada ansiedade. Claro que vocês não têm esse problema aqui. Você vai lá no Brasil. Então, uma coisa chamada ansiedade. E a ansiedade, ela traz consequências terríveis, como úlceras, gastrites, problemas de coluna. A ansiedade traz a depressão. A pessoa ansiosa, a partir do momento que ela não consegue dar conta daquilo que ela tem que fazer, nessa correria do dia a dia, e tentando dar conta dos compromissos assumidos, a pressão que faz que gera o movimento do ansioso, quando ele percebe a incompetência diante disso tudo, ele cai no sentido contrário, que é a depressão. Que a palavra depressão quer dizer pressão contrária. Para não dizer pressão contrária, que seria uma outra pressão, eu uso depressão. Todos fazem pressão, e a minha reação contrária a essas pressões é a depressão, que é causada pela ansiedade. E curioso é que no Livro dos Espíritos trata desse assunto. Questão 471. Allan Kardec pergunta aos espíritos qual a causa da melancolia, da ansiedade, da depressão profunda. Está lá. Os espíritos têm tudo. Está lá na questão 471. E os espíritos respondem: é resultado de quando entrais em contato com o mundo dos espíritos. Estando na vigília ou durante o sono. Então a ansiedade muitas vezes é a pressa em resolver. Existe até a ansiedade espiritual. A pressa em trabalhar para dar conta do compromisso assumido. Mas o fato é que é um desequilíbrio. E Jesus é terapeuta da ansiedade. Ele fala disso. Em Mateus 14, 23. Observai os pássaros. Os pássaros não plantam, nem tecem, nem fiam. E vosso Pai Celestial não os deixa morrer de fome. Mas
Então Jesus diz que a gente não precisa preocupar com o trabalho, com o ganha-pão, porque o pássaro não planta e não morre de fome. Mas o pássaro trabalha, só que ele não planta. Mas ele, por exemplo, semeia. O que Jesus quer nos dizer é que nós temos que fazer a nossa parte, mas sabemos que a vida é governada pelo mundo espiritual. Lembra daquela passagem que o homem diz assim: esse ano tive a colheita farta. Agora meus cílios estão cheios. Digo para mim mesmo: pode deitar, homem, você está descansado. E aí Jesus utiliza essa história dizendo: tolo esse homem, essa noite lhe pedirei sua alma. Então a gente corre. O Espírito Casimiro Cunha, através de Francisco Cândido Xavier, ele diz assim: a vida é uma corrida. Todos correm. Tudo corre. Não é? Nova York, Times Square, a estação do trem. Eu me perdi na estação do trem ontem. E o rapaz que me colocou no trem errado, também é inexperiente, é brasileiro, estava passeando aqui, mas ele sabe inglês, a diferença é essa, eu não falo inglês, ele fala. E eu ainda lhe disse assim: você podia perguntar a alguém se o trem está certo. E ele fazia assim, a pessoa passava correndo. Aí passava outra. Aí ele olhou uma senhora calma, sentada. Quando ele se dirigiu a ela, ela saiu. Ele perdeu a coragem de perguntar. Ele disse: não, é aquele trem, você pode entrar, que é ele. Não era o trem, eu fui para outro canto. Então é uma correria, uma loucura. E essa correria, essa ansiedade de dar conta de tudo, é uma coisa muito doida. Porque se nós adoecermos, tudo vai ter que parar. Tudo vai ter que parar. E aí? Eu vou ter que parar tudo para poder... E às vezes acontece isso. A dor, às vezes, está dizendo assim: para. Até a máquina precisa de manutenção. Então para. Você não quer parar? Então eu vou parar você. E ela para a gente. Então Casimiro Cunha diz: a vida é uma corrida. Todos correm. Tudo corre. Todos morrem. Tudo morre. Eu já não sinto mais a vida. Então Jesus diz assim: observa os pássaros. Eles não comem, eles não plantam, eles não fiam. Observai os lírios no campo. Lírio é realmente uma flor muito bonita, né? Observai os lírios. Nem mesmo Salomão. E Salomão era famoso na Bíblia. Aliás, é muito complicado a gente estudar o Velho Testamento. Pergunta assim: por que o espírita não estuda o Velho Testamento? Porque é complicado. Lá no Brasil nós temos um movimento evangélico. E aí a pessoa diz: você não é evangélico. Eu digo: eu sou evangélico. Quem não é evangélico é você. Diz: como é que você pode dizer um negócio desse? Porque nós espíritas estudamos o Evangelho, o Novo Testamento. E vocês, evangélicos, estudam o Velho Testamento, o Antigo Testamento, que é um livro judeu. Então seria mais um neo-judaísmo. Eles são neo-judeus, novos judeus, e não evangélicos. Para ser evangélico, estudar só a vida de Jesus, só o Evangelho. Mas, quando Jesus diz assim: observe os lírios, nem mesmo Salomão, com toda a sua glória. Por que é complicado estudar o Velho Testamento? Porque Salomão tinha 700 amantes. Já pensou isso? 700, fora as esposas. 700 amantes. Como é que ele dava conta disso tudo, né? Lá na Suíça, a minha amiga Valda, que é generosa como os companheiros de liderança daqui, me levou para passear lá, e ela me mostrou uma loja de perfume
aliás, de bolsa, Louis Vuitton, é isso? E aí ele me levou lá e disse assim, isso aqui é só para você olhar, tirar foto. E aí, lá no Brasil, você disse, eu comprei uma bolsa para minha esposa, mas aí, entendeu? Depois você pode mentir, agora vamos tirar só a foto, fica na frente da loja. Faz de conta que você está saindo da loja. Eu fiz assim e ela tirou foto, como se eu estivesse saindo da loja. Mas você não entre nessa loja, que aí você vai entrar num processo depressivo, terrível. A bolsa mais barata que tem aí é $10 mil. Eu disse, nossa, então não vou entrar não, é perigoso mesmo. E ela disse que um árabe chegou com várias mulheres, devia ter umas 10 esposas. E o homem devia, acho que era do petróleo, não sei. Ela trabalha ali próximo. E de repente as mulheres, dando gargalhada, e pegavam a bolsa, e pegavam não sei o quê, e ele só olhando, deixando as esposas à vontade. Quer dizer, se você for uma pessoa que trabalha na área do petróleo, tiver muito dinheiro, pode ter muitas esposas, mas é complicado. Salomão tinha 700. E aí, como é que eu vou falar de monogamia, de fidelidade conjugal, de fidelidade na vida a dois, estudando uma personagem bíblica que teve 700 concubinas, amantes. Se fosse em Minas Gerais, seria 700 amigas. Na época era 700 concubinas, porque em Minas Gerais, amiga quer dizer amante. A minha esposa é capixaba. Quando meus pais chegavam de passeio de Minas Gerais, eles são mineiros. Às vezes estávamos todo mundo batendo papo, e aí tem aquelas fofoquinhas entre marido e mulher. Né? Quando você... Dizem que o melhor do casamento é a gente ter esse momento de fazer fofoca com a esposa ou com o marido. Porque antigamente diziam sexo só depois do casamento. Hoje a gente diz sexo só antes do casamento. Porque depois é muita conversa. Como diz a minha esposa, 99% de conversa e 0,5% de sexo. Então, um bom casamento é aquele casamento em que o casal tem liberdade de conversar, de brincar, e conta a história, um ri da piada do outro. Todo mundo acha sem graça a piada, menos a esposa. Todo mundo acha a piada da mulher sem graça, menos o marido. Isso é que é bonito. E aí meus pais, que têm 50 anos de casados, então já aprenderam aí um da piada do outro, começavam a contar histórias de Minas. E aí a mãe falava ao pai assim, geralmente a mulher que presta mais atenção nisso, dizia, você viu, fulana é amiga de fulano. Aí minha esposa olhava, aí em casa ela falou para mim, o que tem a pessoa ser amigo do outro, gente? Só me contou de uma forma assim, parecia um crime. Aí depois expliquei para ela, não, aqui em Minas, amigo quer dizer amante. Então, quer dizer, aí lá a pessoa diz, eu sou amigado, quer dizer, sou amaziado, moro com a pessoa. Lá é assim. Na época até esqueci agora o personagem. Do Salomão, era concubinato, era concubinas. Então, Salomão, ele não só agradava as suas concubinas, mas ele também era muito vaidoso. Ele era conhecido pela roupagem, pela roupa, como pavão. Né? Ele se enfeitava para as mulheres. As túnicas de Salomão, ele mandava comprar no mundo inteiro, na Índia, na China. Ele mandava comprar no mundo inteiro. Então ele ostentava a veste. E sabe o que Jesus diz? Olha como Jesus tem conhecimento histórico. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como lírio. Tudo aqui do Salomão era pouco, perto da beleza natural do lírio. Ele chama a atenção da gente para as coisas simples. E mais adiante ele diz assim, não vos preocupeis com o dia do amanhã, pois a cada dia basta o seu mal.
Quando Jesus diz assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, ele está dizendo assim, não planejeis o dia de amanhã? Não. É não vos preocupeis. Primeiro que a palavra preocupar é uma palavra estranha. Ocupar. Como é que eu posso preocupar? Me ocupar antes. Porque ocupar é ação. Mas como que eu posso agir antes de agir? Pré-ação. Preocupação. É uma coisa maluca que nós inventamos. Então a ansiedade não está no problema do planejamento. Por exemplo, nesse momento, a casa está fazendo planejamento para suas atividades de 2013. Fazer isso, aquilo, outro, né? Mas lembrar que o planejamento é planejamento, não é a execução. A execução trará alterações normais. Então, por exemplo, nós vamos planejar ir à praia. Vou pegar aqui o cotidiano lá da minha cidade, Guarapari. Vamos planejar ir à praia amanhã. Amanhã nós iremos curtir a praia. Aí preparamos tudo, nos preparamos, deitamos mais cedo, etc. Porque eu gosto de chegar na praia cedo. Aí de repente eu começo a pensar, eu estou chegando na praia. Aí eu mentalizo. Estou indo para a praia, caminhando. Quando eu abro a porta da minha casa para sair, que eu olho, chovendo. Eu digo, meu Deus do céu, e agora? Aí, na praia não tem graça. Aí eu já começo a ficar triste na véspera, eu nem sei. No dia seguinte pode ser que a previsão do tempo se equivoque e mude, e aí dá sol. Mas eu já estou sofrendo por antecedência. Então, quando Jesus nos diz com relação à ansiedade, é essa preocupação, esse pensar no mal do amanhã. A cada dia basta o seu mal. Mas será que eu vou conseguir pagar as contas a semana que vem? Vamos ver. Se não conseguir, vamos ver o que acontece. Eu estou trabalhando, não estou? Estou fazendo a minha parte. Se não conseguir, agora já é com Deus. E aí eu me lembro que, certa feita, nós fizemos um evento na Casa Espírita, uma galinhada para arrecadar fundos para a manutenção da casa. E o espírita lá no Brasil é muito engraçado. O espírita não paga dízimo, vocês sabem, não paga dízimo. É contribuição, mensalidade. E eu vou falar para vocês aqui, vocês não contem para ninguém lá. Mas o espírita lá, ele tem um caranguejo no bolso. Há quem diga que é escorpião, porque escorpião é envenenado. O caranguejo não, só pica. Então, olha que interessante. A pessoa não tem dinheiro para contribuir para casa. Então vamos fazer uma torta, um festival de torta. Quem vai fazer as tortas? O povo da casa. De onde vai sair o dinheiro para os ingredientes? Doação do povo da casa. Fazem as tortas. Quem vai comprar os convites? O pessoal da casa. Ou seja, você vai comprar convite para comer a torta que você mesmo fez. E se sobrar a torta, a gente ainda remata o que sobrou. Isso é coisa de gente. Por que eu já não deu dinheiro direto? Dessa volta toda. E aí vai aquela festa. Que torta deliciosa, tá fluidificada. Para justificar a loucura, porque foi loucura aquilo. No final das contas, se a gente olhar, a gente gastou mais do que dessa mensalidade, dessa contribuição. Então não é coisa de maluco. Muito bem. Nós fizemos, então, não foi uma galinhada. E aí, muito bem, as nossas companheiras lá se reuniram. E aí fomos fazer a campanha da galinha. Cada trabalhador ia dar uma galinha. Não, já assada. Ele ia dar para assar. O que aconteceu? Vendemos 350 convites. Na última hora,
20 pessoas cancelaram a galinha. E aí a coordenadora de eventos ficou desesperada. Ela me procurou chorando. Aloysio, como é que nós vamos fazer? Nós temos 350 convites na rua. E o povo das outras casas espíritas vão vir. E não tem galinha. E nós já tentamos ir nos fornecedores de galinha e não tem, porque de domingo ninguém quer saber de cozinhar. Todo mundo quer comprar galinha assada. Lá em Guarapari é assim. Então não tem galinha para vender para a gente. E aí não sei o que fazer. Eu digo, olha, primeiro ponto, vamos lá, calma, gente. Primeiro ponto. Vocês planejaram? Planejamos. Vocês calcularam quantas galinhas iriam consumir as 350 pessoas? Calculamos. E aí eu já fiquei imaginando um panelaço de protesto. Queremos galinha, no centro espírita. Eu acho que... Então você imagina a ansiedade que dá isso aí. E aí uma companheira que ela já está desencarnada agora, na época ela contava com seus 80 anos, porque lá em Guarapari as pessoas não morrem. As pessoas ficam para semente. É verdade, as areias monazíticas, elas prolongam a vida das pessoas. A nossa casa, ela fica na praia do Riacho, no centro da cidade. Então, vocês vão ver que os nossos trabalhadores lá, tudo tem 80 para cima. Eu sou criança perto. Mas você olha, parece que são novinhos. Por quê? É areia monazítica. Os homens morrem em idade avançada, 90, 100 anos. As mulheres não morrem. Eu acho que elas ficam para semente, que elas ficam mais ainda. E são todas animadinhas e tal. E aí a companheira, que já contava, começou a chorar. Tadinha. Aí ela disse, eu não quero, eu estou com medo, porque as pessoas vão querer e não tem a galinha. Eu disse para ela, mas nós já fizemos a nossa parte. Para quem que é o trabalho? Mas para Jesus, então, meu filho. Nós fizemos a nossa parte, o resto deixamos com o patrão. Sabe por quê? O patrão, ele já teve aquela história lá dos pães e dos peixes. Lembra que ele multiplicou? Ah, mas aquilo é na Bíblia. Pois é, mas vamos ter que fazer na galinha agora. E fiquem tranquilos. Olha, gente, parece, contando, não parece verdade. Pois todo mundo comeu galinha, repetiu, e ainda nós levamos o que sobrou para o asilo de idosos, um asilo católico lá. Ainda sobrou. Então aquela história da multiplicação dos pães e dos peixes não é uma invenção bíblica, é uma possibilidade, é uma realidade. Porque a gente não tem noção da capacidade, da manipulação da matéria. Nós somos muito ignorantes ainda, mesmo das coisas materiais. Lembra do diálogo de Jesus com Nicodemos? Nicodemos fala com Jesus, mas Senhor, como é que eu posso entrar na barriga da minha mãe, que já está velha? Ele disse, Nicodemos, se você não sabe dessas coisas que são triviais, se eu falar das coisas do céu, então, puxou a orelha dele. E aí Nicodemos, ele sai, né, da Bíblia, ele desaparece nesse momento. Quando a gente vai ver a biografia de Maria de Magdala, a gente vai lembrar que Maria de Magdala pediu a Nicodemos para conseguir o espaço para sepultar o corpo de Jesus. Porque Jesus não tinha isso. Então Nicodemos, com a influência dele, já que ele era doutor da lei, ele conseguiu uma tumba para colocar o corpo de Jesus. E aí tem toda aquela história que vocês já sabem. Então, quando Jesus fala para nós de não preocupar, é porque é para não preocupar. Não adianta ficar ansioso. Primeiro vamos ter uma questão prática. Resolve. Traz algum efeito? Não traz. É relaxar. Fez a sua parte? Tem a consciência que fez a sua parte? Pronto. Existem pessoas que não querem ter filhos, porque tem medo dos filhos se tornarem marginais. Olha que maluquice. Vocês imaginem se os pais dessas pessoas pensassem assim, elas não estariam aqui. É claro que é um pensamento materialista, mas ainda assim, é algo maluco. Como é que eu vou ficar pensando, ah, meu Deus, um bebezinho no colo, que será que será que vai ser um chefe do tráfico do Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York? Não dá pra gente pensar assim, não dá. Ou ele vai ser da Itália, vai chefiar lá a máfia italiana, não tem nada, não tem como. O espírito está recém-chegado na Terra, tem toda uma vida pela frente.
E assim ocorre com a nossa presença aqui. Então a terapêutica do Evangelho, ela é extraordinária. E a doutrina espírita nos aproxima dessa terapêutica. Porque nos faz entender filosoficamente, cientificamente, como se processa. Todas as passagens de Jesus estão no livro A Gênese, de Allan Kardec, em que Allan Kardec vai explicar cada um daqueles milagres. É um capítulo sobre isso. Cientificamente, como se processou. O entendimento do perispírito, o entendimento do processo mediúnico, da comunicabilidade do mundo dos espíritos com o mundo material, é uma coisa extraordinária na obra espírita. Os espíritos são bem claros. Nós não entendemos nada de espírito, entendemos de perispírito. Allan Kardec pergunta, o que é o espírito? Ele diz, bom, para vós é uma chama, é uma luz. Não passa disso. Agora, o perispírito é diferente, que o perispírito é uma roupa do espírito. O perispírito tem matéria quintessenciada. Então a matéria é muito mais complexa do que nós imaginamos. Na Índia, já existem lá pessoas que não se alimentam de comida material. Para a gente é um absurdo isso. Mas se a gente começar a imaginar o sol, a luz do sol, tem vitamina C, vitamina D, vitamina E, a composição da água, nós vamos ver que está tudo ali. Claro, houve uma adaptação, um nível de evolução desse espírito para ter esse comportamento. Mas só para a gente perceber o que nos aguarda no futuro. Então a saúde, a terapêutica com a saúde, ela ainda vai passar por mudanças radicais. Dr. Deepak Chopra, médico indiano, com especialidade em gastroenterologia, né? Nos Estados Unidos, ele faz um estudo dizendo o seguinte, que as nossas células são bisbilhoteiras. Elas obedecem ao nosso comando, aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Então, eu digo para a célula, faça isso, ela faz. Só que isso do ponto de vista inconsciente. Portanto, se eu estou bem, se eu estou vibrando no bem, se eu tenho pensamentos otimistas, uma oração. Olha o mecanismo da oração. Os Espíritos explicam para nós, no livro dos Espíritos, como funciona detalhadamente o mecanismo da oração. Então, nós oramos não é só por fé, porque a gente sabe como funciona. Um companheiro, agora há pouco, lá na Casa Ponto de Luz, comprou um livro e disse assim, esse livro eu vou dar para uma amiga que está muito doente. E fechou os olhinhos e disse, minha amiga, eu quero que as vibrações de paz dessa casa cheguem até você. E fechou os olhinhos, uma graça, com uma fé. Quer dizer, ele fez isso porque ele sabe como funciona o mecanismo. Isso é a doutrina espírita. Então, Chopra vai dizer assim, um acidente, um desemprego provoca tanto mal quanto um atropelamento. Veja. Uma pessoa desempregada e ansiosa, preocupada com a sua situação, ela provoca malefícios no corpo, da mesma forma que uma pessoa que é atropelada. Os pensamentos pessimistas, a alta dose de adrenalina no organismo, a falta de vontade, isso tudo vai trazendo doenças. E ele diz assim, abra o teu coração. Quando a gente estiver angustiado, conversar com alguém, abra o teu coração, ou algum cardiologista o fará por você. Ou você abre o seu coração, ou alguém abre o seu coração.
Então as células estão aí comandadas pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento. O pensamento cria e o sentimento dá combustível da vida. E quando nós nos sentirmos inseguros, incompetentes, diante da problemática humana, diante da dor, diante da aflição, quando os médicos não derem conta daquilo que a gente passa, psicólogos, terapeutas, aí busquemos o terapeuta maior. Eu tinha 10 anos de idade. Meu pai, e aqui é até gostoso falar dessa história, porque o brasileiro que mora aqui é alguém com muita fibra, é alguém que vem com vontade de vencer na vida, com vontade de lutar. Não é para quem amarela. Quem é fraco não vem. É para quem realmente é forte, tem vontade de lutar. Então, uma das coisas que está me encantando aqui é exatamente isso. Não que a Europa também não tenha, mas não sei, eu não prestei atenção, eu acho, lá. Aqui isso está evidente. E meu pai era pedreiro da construção civil. Minha mãe era lavadeira. E digo isso hoje com muito carinho, eu até conversava com a Norma. Mas na época não era assim, não era tão espontâneo. Eu morria de vergonha de carregar a trouxa de roupa da minha mãe. Porque aí eu ajudava a carregar. Pegava a trouxa de roupa suja, toda desarrumada, levava para casa da minha mãe lavava, passava com o ferro em brasa, com brasa. Depois ela fazia uma trouxa com a roupa passadinha, dobradinha, e eu aprendi a fazer isso. Hoje eu arrumo a minha mala e sei dobrar, porque aprendi nessa época. E aí eu carregava a trouxa com ela uma e outra, para a casa das patroas, a pé, na época. Meu pai é pedreiro. Então, como eu estudava na parte da tarde, eu levava marmita para o meu pai almoçar. Eu me lembro assim com muito carinho dessa época, porque antes de eu levar a marmita, eu almoçava em casa. Mas quando o pai pegava aquela marmita, em mineiro é arroz, feijão, taioba ou couve e angu. E lá uma vez ou outra, naquela época, um pedacinho de frango. Era essa a comida. Quando meu pai começava a comer, eu botava um olho tão grande na comida dele. E aí, eu acho que eu ficava pensando assim, gente, como é que a mãe consegue fazer 2 tipos de comida? Uma comida meia boca, mais ou menos para mim, e uma comida caprichada pro pai. A do pai, ela capricha mais. Porque, não sei, parecia diferente da que eu tinha comido em casa. Eu acho que, porque eu trabalho pesado, meu pai comia com tanto entusiasmo que aquilo dava a sensação que era diferente. E tadinho, isso é que é amor paternal. Meu velho pai, que eu tenho muita honra em lembrar, ele ainda está encarnado, ele via o olho comprido do filho, então ele deixava sobrar um pouquinho de comida. Eu tenho certeza que ele ia comer tudo, mas ele não conseguia porque o olho comprido ali em cima dele. Então aí deixava um pouquinho no final da marmita que eu ia comer. Às vezes era uma coxa só de galinha, ele deixava um pouco de carne para eu comer na coxa ainda. E aí eu comia. Que delícia. Era diferente da água que eu tinha comido em casa. Se fosse hoje eu ia falar, mãe, prepara 2 marmitas, porque aí eu sei que vai ser igual. Uma das vezes que eu... E aí, eu conheci o ajudante do meu pai. Meu pai era pedreiro, o ajudante de pedreiro. Servente, como eles chamam lá. Se o trabalho de pedreiro é pesado, imagina o de ajudante. E naquela época não existia máquinas. Tudo era feito à mão, com enxada, com picareta, com pá. Não tinha máquina de fazer concreto, nada disso. Então o homem era um homem grande, forte, parecia um armário. Como ele era muito grande, ninguém brincava com ele. Tinha uma brincadeira que ele detestava.
brincadeira ligada à sexualidade. Se chamasse ele de qualquer coisa, e a mão dele era desse tamanho, então ninguém encarava o homem. Uma das vezes que eu fui levar marmita para o meu pai, eu encontrei num caminho, encontrei o filho desse homem que estava levando marmita para ele. E começamos a conversar, que tinha mais ou menos a minha idade. Curiosamente, esse garoto, ele era diferente. Ele era um garoto, mas falava como garota. Andava como garota. Gesticulava como garota, mas era um garoto. Nos meus 10 anos, eu não tinha consciência disso. E eu achei interessante, diferente. Me encantou aquela situação. E ficamos conversando horas a fio. Levamos a comida para os nossos pais. Depois retornamos para casa. Num dado momento ele foi para a casa dele, eu para a minha. E passamos a ter esse contato e fizemos amizade. Eu cursava a 4ª série primária. No ano seguinte, naquela época, nós íamos para a 1ª série ginasial. Mudava de escola, mudava de bairro, mudava de tudo. E aí eu cheguei na escola nova, assustado, um coleguinha conhecido. Quando eu olho em volta, eu vejo o meu amigo. O meu amigo que falava como menina. Aquilo me deu uma segurança. Porque era alguém conhecido, alguém... Enfim, era um chão agora mais seguro para mim. As aulas transcorreram. E eu ouvi algumas brincadeiras tipo... Ei, mariquinha, mulherzinha... E outras palavras que eu prefiro aqui não repetir. Aquilo me feria, porque era do meu amigo que eles estavam falando. Na hora do intervalo, do recreio, como eu era meio lerdinho para escrever, quem imagina que um dia eu seria escritor, eu era lerdinho para escrever. E aí a professora disse, não pode descer enquanto não escrever toda a matéria do quadro. Então eu fiquei para trás. Desceu todo mundo, inclusive a professora. Era no 1º andar, a minha sala. Quando eu terminei de escrever, que eu estava saindo da sala, eu escutei um barulho, um ruído. E a curiosidade me levou para identificar aquele ruído. Estava no fundo do corredor. Quando eu cheguei, uns 10 a 15 garotos, xingando, jogando bolinha de papel no meu amigo. E ele acuado no cantinho como um bichinho assustado. E ele xingando ele. Aquela cena para mim foi assustadora. Desci a escada correndo, chamei a professora. A professora chamou a coordenadora chegou, espaventou o menino para todo lado. Pegou o meu amigo pelo braço e levou para a sala da coordenação. Terminou o recreio. Meu amigo não voltou para a sala. Passado alguns minutos, a coordenadora veio, pegou o material dele e levou embora. No dia seguinte, meu amigo não apareceu. No outro dia também não. Então eu perguntei à professora, o que aconteceu com o meu amigo? Ela disse, os pais foram chamados aqui na escola e a diretora pediu que levassem para outra escola, porque ele estava atrapalhando o bom andamento da escola. Veja o que é o tempo, a inversão de valor. 10 anos, eu sou de 1974. Eu fiquei triste. E nunca mais eu vi o meu amigo. O tempo passou, mas eu me lembro como hoje, conversando com ele. Quando eu escrevi o meu 2º livro espírita, Terapêutica do Perdão, que está esgotado, o último, eu dei de presente para a Norma, eu ia trazer para você também, Mara, mas só tinha um, era o último. Mas vai sair. Vai sair agora, até abril ou maio, pela editora Quiado, que é muito forte aqui nos Estados Unidos. É uma editora não espírita. A 2ª edição vai sair pela editora Quiado. Ela vai distribuir aqui nos Estados Unidos, em Portugal, na França. Ela é uma editora portuguesa, mas a sede dela aqui é muito forte. Eu entrei no site dela e estava olhando. Então, quando eu lancei o livro Terapêutica do Perdão, eu fui fazer palestras de lançamento do livro. Fui falar no centro espírita, que tinha mais ou menos um salão, lá no Brasil é tudo assim, muito grande, né? 800 pessoas no salão lotado. E eu ali, falando,
E à medida que eu ia fazendo a palestra, um senhor no fundo do corredor chorava copiosamente. Um senhor de idade. Chorava copiosamente. Quando terminei a palestra, é natural que ao final da palestra as pessoas venham abraçar. Aliás, o palestrante tem que andar sempre perfumado. Um dia eu abracei o Divaldo. Disse, nossa, Divaldo, você é cheiroso. Eu disse, claro, o palestrante tem que andar cheiroso. Todo mundo abraça. Pensou a pessoa, nossa, que palestrante nojento. Tem que estar cheiroso. Então, veio aqueles abraços e tal, até que chegou esse senhor. Me abraçou. Eu abracei, como todos que estavam ali. Eu olhei para ele. Ele chorava ainda. Ele disse assim, como está o seu Joaquim? É o nome do meu pai. Olha, me conhece então. O senhor me conhece? Sim. Eu trabalhei muitos anos com o seu pai. Você não lembra de mim? Aí no meio daquelas barbas brancas, aquele rosto sofrido, eu identifiquei. Eu disse, você, fulano de tal. Ele disse, sou eu mesmo, o homem bravo. Ele disse, pois é. Eu disse, e o seu filho? Ele disse, sobre ele eu gostaria de conversar com você. Você tem um tempinho para conversar comigo depois? Eu digo, tenho. E aí ele disse assim, você lembra que ele estudou na escola, na mesma escola que você, e foi expulso? Eu disse, lembro. Pois é, levamos para outra escola e ele foi expulso de lá também. Eu disse, mas ele não fazia nada, ele apenas tentava, ele era assustado. Pois é, mas enfim, parou de estudar. Não conseguiu concluir a 5ª série, a 1ª série ginasial. Quando ele completou 15 anos, por volta de 15 anos, eu cheguei em casa e encontrei ele trocando beijos com outro garotinho da idade dele. Quando eu vi aquilo, um calor me envolveu. Eu fiquei enfurecido. Peguei o menino, sacudi ele. Você imagina um homem daquele tamanho, agora idoso, ele ainda demonstrava o tamanho dele. Pegar uma criança e sacudir. Sacudi ele, dei umas bofetadas no rosto dele e disse para ele, você não é mais meu filho, vai para a rua. E joguei ele para fora de casa. A minha esposa era empregada doméstica. Então, ela procurou o dono do cinema da cidade, que era o patrão dela, a dona, aliás, a esposa do dono, e disse assim, meu filho foi expulso de casa pelo meu marido. Eu já